sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa intitulada De Vários Bordoadas, Pancadas e Serviços, Violência Física e Discurso sobre os Corpos Indígenas no Maranhão Colonial. Esta é uma pesquisa que teve como objetivo central o estudo sobre a igreja e o controle que esta exercia sobre seus fiéis, sobretudo os vários povos indígenas que habitavam neste território que viria a ser o futuro estado do Maranhão. As violências que os costumes indígenas sofreram pela tentativa de imposição de normas que a igreja colocava como universal para toda a sociedade civilizada foram variadas, e um dos casos mais conhecidos dessa violência e imposição que a igreja impunha sobre os povos indígenas é o caso do Ndetivira, que teve seu corpo despedaçado na boca de canhão, mas não só ele, houve outros indígenas, como o caso do líder Temembé, que foi trazido de Tutóia para São Luís e despedaçado na boca de canhão como uma forma de repreensão à resistência que os indígenas estavam oferecendo ao colonialismo, à escravização dos seus corpos e à tomada do seu território. Esse processo de catequização, que iniciou com várias missões, como a dos jesuítas, por exemplo, tinha como objetivo de não somente tirar esse indígena daquilo que era considerado como perdição, errado, né? E colocá-lo num novo caminho, no caminho da salvação. Mas também de exercer sobre ele um domínio e torná-lo súdito da coroa, fazer com que estes trabalhassem para a manutenção da metrópole, tornando essa colônia ainda mais produtiva. Tanto que no caso do Maranhão não existia essa mão de obra escrava vinda de África, então os indígenas foram usados como essa mão de obra primária, e quem tinha o controle dela até então era a igreja. Porém, o Estado, através de Pombal, Marquês de Pombal, tomou esses indígenas da tutela da igreja, criou o Diretório dos Índios e levou esses indígenas a estarem ao controle dos colonos. Porém, de certa forma, a igreja continuava tendo controle sobre os indígenas, uma vez que esta era quem regia essa sociedade, e os indígenas que agora passariam a fazer parte dessa sociedade também estariam sobre o olhar vigilante desta instituição. O objetivo dessa pesquisa é a análise sobre as violências sofridas pelos indígenas no Maranhão colonial por intermédio da igreja, a análise de um processo que envolvia uma possível indígena e um eclesiástico no Bispado do Maranhão no século XVIII. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, houve várias reuniões, fichamentos e leitura de ampla bibliografia e visitas ao Arquivo Público do Maranhão, a leitura do documento 4239, Belo Crime, que conta o caso da Riana Maria, que é tida como uma possível indígena, uma vez que há alguns elementos nas falas das testemunhas sobre isso, inclusive na fala da própria ré. Foi feita uma querela, e nessa querela, ao detalhamento do que aconteceu, há várias testemunhas e, de acordo com o Frei Ignacio, ela teria lhe batido. E aí há todo um processo para verificar de fato se ela teria feito isso, a testemunha, e no final de tudo ela acaba sendo inocentada. Porém, pelo fato de ter existido a violência contra o Frei, ela foi inocentada, mas teve que ir publicamente à frente da igreja pedir perdão pro Frei, pro seu superior e para toda a comunidade. E aí a gente vê esse poder que a igreja detinha tanto sobre os corpos como sobre as mentes desses fiéis. E aqui, para finalizar, eu deixo as minhas referências.